Oi pessoal, tudo bem? Saiu o edital do concurso Secretaria de Administração do Estado de Goiás. São mais de 300 vagas, excelente oportunidade. Banca responsável, Instituto AOCP. Teremos 4 questões de História e Geografia de Goiás. É uma disciplina básica e obrigatória nos certames aqui do Estado. Vou analisar os tópicos do edital, comentar aqui os assuntos que são mais cobrados, os que aparecem com recorrência nas provas, orientando vocês de que forma organizar os estudos. Lá no edital nós temos a disciplina intitulada de Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de Goiás e do Brasil. O primeiro tópico é muito extenso, tem vários processos, eles estão correlacionados. Começamos com a formação econômica de Goiás. A mineração no século XVIII foi a primeira atividade econômica e a atividade econômica responsável pela fixação do território. A partir da exploração do ouro na região do Rio Vermelho, surgiram os primeiros aglomerados urbanos. Depois a gente passa para a agropecuária no século XIX e XX, é o processo de ruralização, porque antes a economia estava vinculada à mineração e exploração do ouro, sobretudo o ouro de aluvião encontrado nas margens dos rios, e com a decadência dessa exploração, tivemos uma transição para a agropecuária. O gado era criado solto, e depois a agricultura de subsistência, chegando ali século XIX, indo até o século XX, quando chega a Goiás a estrada de ferro responsável pela dinamização da economia, exportação da produção, trocas comerciais, e aí a gente tem aí a modernização, as transformações econômicas. Surgem também lá no século XX duas capitais, Goiânia na década de 30 e Brasília na década de 50, que vão trazer uma modificação, um rearranjo na estrutura política administrativa no território goiano. Lá na década de 80, a industrialização, a indústria chega em Goiás mais tarde do que a região sudeste, por exemplo, e passamos aí para infraestrutura e planejamento, construção de rodovias, expansão de ferrovias aqui no território, que são destinados aí à distribuição da produção. Segundo tópico do edital, aspectos físicos do território goiano, vegetação, hidrografia, clima e relevo. O que as bancas estão cobrando em relação aos aspectos físicos? Principalmente problemas ambientais contemporâneos. O estado de Goiás é um dos que registra maiores números de desmatamento do bioma cerrado, um bioma que está presente em todo o seu território, e esse desmatamento está relacionado principalmente à expansão da fronteira agrícola. No que diz respeito à hidrografia, questões sobre abastecimento, Goiás tem problemas em relação ao abastecimento, principalmente em períodos de estiagem. E clima e relevo, a banca tem cobrado a relação disso com a produção, com a economia, com a ocupação. Próximo tópico, aspectos da história política de Goiás. Os bandeirantes e a colonização, o coronelismo e a oligarquia na República Velha, a Revolução de 30, os aspectos políticos e administrativos de 1930 até os dias atuais. No que diz respeito à história política, a gente tem aí períodos que estão relacionados à ocupação do território, as transformações também da economia, e cada período nós temos um grupo diferente no cenário político. Começamos com os bandeirantes, eram os que dominavam aí o cenário político lá no século XVIII, indo para o século XIX. No século XIX, os senhores, aqueles que possuíam terra, tinham prestígio. Começam a surgir as oligarquias. Goiás teve aí grupos oligárquicos que dominavam a política, destaque para os Caiado e os Bulhões. Chegamos lá na década de 1930 com um movimento que foi importante para essa ruptura dessas oligarquias, desse coronelismo em Goiás, a Revolução de 30, encabeçada aqui no estado pelo médico Dr. Pedro Ludovico Teixeira, que foi o principal articulador da transferência da antiga capital Vila Boa para Goiânia. Próximo tópico do edital, aspectos da história sociocultural de Goiás, povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão e a cultura negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular goiana. Nesse tópico, muitas questões cobram sobre as manifestações culturais, e elas estão relacionadas ao processo de formação do território, da identidade e do povo goiano. Vou citar aqui as principais manifestações artísticas e culturais aqui do estado, as cavalhadas que acontecem lá em Pirinópolis, temos também a procissão do fogaréu que acontece
na cidade de Goiás. São raízes que estão relacionadas aí ao sertanejo, à identidade sertaneja, ao cristianismo também, à religião, catolicismo. E o último tópico do edital, atualidades econômicas, políticas, sociais e culturais do Brasil, especialmente do estado de Goiás. Nesse tópico, fatos mais contemporâneos aqui da década de 2010 para cá. Então, dados de exportação, da produção, da agricultura, também questões sociais, culturais, aspectos políticos também, movimentações políticas no estado de Goiás. Neste tópico, como são assuntos dinâmicos, eu indico que você fique por dentro dos portais de notícia que fazem cobertura do estado de Goiás. As notícias, os levantamentos que são feitos pelo IBGE, pelo Instituto Mauro Borges, que é o instituto responsável pelas estatísticas aqui do estado de Goiás. Então acesse esses dados, essas notícias, esses portais de estatísticas do estado de Goiás para você ter essas informações mais contemporâneas. Preparei para vocês os assuntos mais cobrados em história de Goiás. Vejam que nós temos aí questões de formação do estado de Goiás com o maior peso, aproximadamente 44% dessas questões em 10 anos de provas de concursos aqui no estado de Goiás. Eu já trabalho há 10 anos com essa disciplina, então é uma experiência significativa. Então, boa parte das questões falam sobre a formação inicial do território goiano no século XVIII. É um assunto indispensável, sempre você vai ver um assunto. Então, para esse concurso, é bem provável que uma das questões aborde sobre a formação do território, as bandeiras, a exploração do ouro, a chegada dos bandeirantes aqui, a fixação no território, o surgimento das vilas dos arraiais. Depois a crise do ouro, que é aquele processo de transição no final do século XVIII, indo para o século XIX, onde nós temos o protagonismo da agropecuária aqui no território goiano como uma alternativa dessa crise. Marcha para o Oeste é um assunto também que tem aparecido com recorrência, esse movimento com o objetivo de romper as oligarquias goianas e também transferência da capital, trazendo modernização para o território. As oligarquias, a influência que elas tinham, sobretudo as oligarquias lá na antiga capital, Vila Boa, destaque para os Caiado. A estrada de ferro, quando ela começa a ser construída, um símbolo da modernidade aqui no território, os trilhos permitiram a integração de Goiás com outras localidades, permitiram viagens a longas distâncias, também as trocas comerciais começaram a se ampliar, o que era produzido aqui começou então a ser comercializado com, sobretudo, a região sudeste, onde a indústria já estava se instalando. Revolução de 30, esse movimento de rompimento, que está lá dentro da Marcha para o Oeste também, né, tem uma relação. Construção de Goiânia, quais foram os principais motivos para essa construção, não somente do ponto de vista político, mas a modernização. Uma capital que trouxe aspectos sanitários, uma capital planejada. E, por último, um assunto que tem aparecido com recorrência, a escravidão no estado de Goiás. Como essa população era tratada naquele período, né? Como que essa população estava inserida, havia uma marginalização desses grupos, claro, porque os portugueses dominavam, eles tinham aí um peso importante. Então, são assuntos em história de Goiás que têm sido cobrados aí com uma frequência. Também assuntos em geografia de Goiás, destaco aqui para vocês. Muitas questões sobre população, entender a dinâmica populacional de Goiás, que é um estado formado principalmente por migrantes, desde o período de ocupação. Esses migrantes que vieram da capitania de São Paulo, vieram de Minas Gerais, vieram da Bahia. Nós temos vários movimentos migratórios no estado de Goiás, movimentos que vieram do Nordeste, movimentos que vieram da região Norte, movimentos que vieram da região Sul. A industrialização, como eu comentei aqui, começa na década de 80, programas e incentivos fiscais para que a indústria começasse a se instalar aqui em Goiás e um destaque para a indústria alimentícia, porque nós somos um estado com a produção agrícola expressiva, então o que é produzido aqui é transformado nessa indústria. Outro assunto importante, modernização agrícola, aparece aí em boa parte das questões. Os processos produtivos em Goiás, essa transição de uma agricultura de subsistência indo para o século XX, uma agricultura moderna, com maquinário, incentivos governamentais. Povos indígenas também, algumas questões já trataram sobre esse assunto, a distribuição, a gente tem
hoje remanescentes de povos indígenas em Goiás, porque no processo de dominação portuguesa, o processo de ocupação do território, etnias foram exterminadas. E essa população está concentrada sobretudo na região do Araguaia, no Vale do Araguaia, também ali na região norte goiana, a gente tem esses povos remanescentes. Também na região norte, né, quero destacar ali os Calunga, que são descendentes de escravos. Outro assunto cobrado aí com recorrência, hidrografia, que diz respeito ao abastecimento, problemas hídricos em Goiás, relevo goiano, a relação do relevo goiano, porque é um relevo composto principalmente de planaltos, isso foi fundamental para o processo de modernização e implantação de maquinário na agricultura. Cerrado Goiano, problemas ambientais ligados ao Cerrado Goiano. Estima-se que Goiás possui aproximadamente 40% de área original de cerrado. O restante foi desmatado com esse processo de ocupação, esse processo de exploração dos recursos do cerrado, de conversão de áreas originais de cerrado para áreas agricultáveis ou áreas de pastagem. Problemas ambientais, que estão vinculados aí, sobretudo, ao desmatamento, agricultura e pecuária. O estado de Goiás é um dos maiores produtores de grãos do país, com destaque para a soja, bate recorde de produção. Também nós temos um rebanho bovino significativo. Regionalização, a distribuição regional do estado de Goiás. Nós tivemos agora uma atualização do IBGE. Antes, a regionalização se dava pelas meso- e micro-regiões. O IBGE fez novos estudos, porque essa regionalização anterior era do final da década de 90, então é muito dinâmico. A população muda, aspectos regionais também mudam, a economia muda, e agora a regionalização que é considerada pelo IBGE, divide em regiões imediatas e regiões intermediárias. Também questões sobre migrações, esses fluxos migratórios. Como eu comentei, o estado de Goiás é um estado que recebe fluxos significativos, é um estado migrante desde o início da ocupação, várias correntes migratórias, inicialmente em busca da produção de ouro, depois correntes que vieram aí por conta da estrada de ferro Goiás, da industrialização também, década de 80, vários movimentos vieram, início dos anos 2000, fluxos que vieram ali do Nordeste, da região Norte, com a mecanização, a modernização da agricultura, fluxos que vieram da região Sudeste e Sul, produtores que vieram atraídos por terras baratas, incentivos do governo para a produção aqui no Cerrado Goiano. E, por último, tensões fundiárias. Como é um estado com uma economia muito voltada para a produção agrícola, nós temos aí várias tensões. Quero destacar aqui Trombas e Formoso, uma região em Goiás, um conflito simbólico e significativo que trata dessas tensões fundiárias lá na região norte do estado de Goiás. São assuntos importantes, você deve priorizar isso nos seus estudos. A banca responsável cobra de forma bastante objetiva, não dá margens para interpretações, você tem que saber de fato esses conteúdos. Eu preparei um curso exclusivo em Geografia e História de Goiás, material revolucionário, abordagem inédita, metodologia incrível. Trabalho, como eu disse para vocês no início, há mais de 10 anos com essa disciplina, tem uma bagagem importante. Nesse material você vai ter recursos didáticos para aprender de forma facilitada História e Geografia de Goiás. Você não vai precisar decorar essa matéria, você vai estudar de maneira prazerosa. No início aqui eu analiso as questões de Geografia e História de Goiás, como elas podem ser cobradas no concurso. Também aqui a gente tem esquemas de estudo, onde você vai entender as correlações, os processos, os fenômenos históricos geográficos, a relação de um processo com o outro. Abordo todos os tópicos do edital, tem questões comentadas, exercícios inéditos, mapas mentais, esquemas de estudo, resumos do conteúdo. É um material completo, você não vai encontrar em lugar nenhum. Esse material foi o responsável pela aprovação de milhares de candidatos. Eu tenho milhares de depoimentos de candidatos que fecharam essas questões de Geografia e História de Goiás em vários concursos. É decisivo você fechar a Geografia e História de Goiás porque são pontos que contam na classificação, são 4 pontos vitais. E aqui eu tenho os depoimentos, separei alguns para vocês. Esse aqui teve acesso ao material em 2016, fechou a prova de Geografia e História de Goiás. Esse outro candidato também teve acesso ao curso, gabaritou as questões. Mais um depoimento, candidato que fechou as questões. Esse aqui foi o concurso PM Goiás, o candidato foi aprovado. E eu quero que você seja o meu próximo depoimento de sucesso, que feche essas questões
aprenda Geografia e História de Goiás para chegar na prova e responder de forma fácil. Entre em contato agora mesmo, o link do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. O material foi elaborado, está atualizado, foi atualizado agora no início do ano, em cima do que vai ser cobrado no concurso Secretaria de Administração do Estado de Goiás, perfil da banca responsável, como eu disse, a OCP. Aproveita que está com um preço acessível, oferta de lançamento. Eu espero vocês, um forte abraço e até a próxima.